Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom nós estarmos de volta aqui para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, história e, por que não, arqueologia. E eu estou aproveitando esse período que estou aqui em Israel para mostrar para vocês alguns sítios arqueológicos relacionados à Bíblia Sagrada. E sabe onde é que eu trouxe vocês hoje para conhecer? Tel Gezer. Gezer é uma cidade muito importante da época do Antigo Testamento. Nós temos vários assentamentos arqueológicos aqui ao longo dos anos e vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que foram encontradas pelos arqueólogos aqui quando Macalister escavou esse lugar, e até hoje eles fazem alguma intervenção arqueológica e podemos relacionar esses achados com a Bíblia Sagrada. Mas antes de entrar no assunto de hoje, se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você fique sempre sabendo quando eu postar algum vídeo novo. E se gostar, é claro, deixe o seu like, o seu comentário, são todos muito bem-vindos. Bom, infelizmente a única coisa triste que eu tenho para revelar para vocês é que nós chegamos agora aqui ao sítio arqueológico e tem muita área queimada. Houve um incêndio recente aqui, inclusive nós podemos ver um caminhão do Corpo de Bombeiros sempre circulando a área. Isso é muito triste. Mas apesar disso, nós podemos ver um pouquinho do que a arqueologia descobriu nesse lugar aqui. Eu vou começar lendo uma passagem sobre a cidade de Tel Gezer, que é relacionada à época do rei Salomão. A cidade que você vai conhecer hoje, o resto arqueológico dela, foi dada como presente de casamento, que presentão, hein, ao rei Salomão. Você sabe, você que estuda a Bíblia Sagrada, Salomão teve como primeira esposa a filha do rei do Egito, a filha de Faraó. A Bíblia não traz o nome dela, mas Salomão recebeu do sogro do Egito um presente, uma cidade que o próprio Faraó veio, destruiu. Depois, olha, Salomão, agora é você, é sua para você reedificar. Eu sei que você gosta de grandes construções e a Bíblia fala dessa reedificação. Eu vou ler para vocês aqui 1 Reis, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimado a cidade, e por irônica coincidência, nós estamos com a cidade novamente queimada por um incêndio moderno, mas é só uma coincidência. Então Faraó veio, atacou a cidade, queimou a cidade, matando os cananeus que moravam nela, entregou-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de baixo, Baalat-Hadmor no deserto e outras cidades. A Bíblia também menciona as 3 grandes cidades, além de Jerusalém, é claro, que Salomão reedificou. Foram as cidades de Hatzor, Megido e Gezer. Tanto é que a estrutura arquitetônica do portal de Gezer, uma das portas principais da cidade, é semelhante àquela estrutura também que temos em Megido e Hatzor, que é uma evidência que foi realmente uma construção do período de Salomão, do rei Salomão. Agora, para começar a nossa aventura aqui no sítio arqueológico, eu quero iniciar por esta pedra aqui. Isso aqui é uma réplica, tá certo? A réplica de uma pedrinha menor. Ela seria um pouco maior do que essa pedra que eu agradeço a Paola, que é uma amiga nossa que está ali, arrumou uma pedra para eu servir aqui de ilustração para vocês. Eles encontraram no lugar que eu ainda vou mostrar para vocês, uma pedra um pouquinho maior do que esta, que é chamada de o calendário de Tel Gezer. O que estava escrito nessa pedra? O que eles reproduziram aqui nessa cópia maior. Aqui você tem a reprodução de meses do ano e o que era plantado em cada um dos meses do ano. Agora o curioso é que depois que os meses foram escritos aqui embaixo você tem o nome de quem escreveu aquele calendário. E você tem a letra aqui, a letra Aleph, que é bem diferente do Aleph que usa hoje em Israel. Depois o Beit, que é a segunda letra do alfabeto, e a letra Yud. Aqui você faria o nome Avi, que é um nome que, aliás, é usado até hoje em Israel. Mas quem que está me assistindo e já estudou um pouco de hebraico pode falar: Rodrigo, mas eu não estou identificando letra nenhuma hebraica aqui. É porque esse aqui é o paleo-hebraico. Era o tipo de escrita hebraica que era usado na época de Salomão. Aliás, uma curiosidade para você. Você que já estudou um pouquinho de hebraico, ou mesmo que nunca estudou hebraico, mas já viu uma Bíblia em hebraico, uma Torá, aquelas letras em hebraico quadráticas que você lê ali, aquilo não é hebraico. Não, aquilo é aramaico. São as letras do idioma da Babilônia.
Quando a Babilônia deixou de usar a escrita cuneiforme, ou mesmo ainda enquanto usava a escrita cuneiforme, eles começaram a ter uma evolução no tipo de letras que eles usavam, e o primeiro alfabeto que foi usado na Babilônia, no aramaico da Babilônia, usava aquelas letras quadráticas que os judeus acabaram aprendendo quando passaram pelo cativeiro da Babilônia. Então, ironia das ironias, os judeus que voltaram da Babilônia falavam hebraico, mas falavam também aramaico, e na hora de escrever o hebraico, eles escreviam com letras aramaicas. Aliás, situação esta que perdurou por muito e muito tempo até hoje. Embora hoje você tenha o hebraico cursivo, que é uma maneira mais assim fácil de escrever, que não é tão formatada como aquelas letras quadráticas, eles ainda usam o alfabeto que vem da Babilônia. Mas se eu voltasse a um período anterior à Babilônia, anterior ao cativeiro da Babilônia, era assim que a Bíblia foi escrita. Aliás, provavelmente foi assim que os primeiros livros da Bíblia foram escritos. E se eu pegar os livros do Pentateuco de Moisés, talvez foram escritas num formato ainda diferente desse, anterior a esse. Moisés provavelmente escreveu num idioma ou numa letra proto-sinaítica que ainda é anterior a esta aqui. Assim eu explico para você um pouquinho a evolução da escrita hebraica, que começou com sinais proto-sinaíticos, que eles chamam, ou proto-hebraicos, que a gente tem alguns exemplos desses sinais, por exemplo, lá em Hirbert Keiafa, você tem também ali no Sinai. Depois a língua hebraica, a forma de escrever foi evoluindo até ter esse formato, e depois do cativeiro da Babilônia, aquele formato que quem estuda teologia aprende ali na faculdade aquelas letras ali, tá bem? A segunda importância desse achado é que ele nos dá uma ideia de como era o calendário usado na época, o tipo dos meses, o tipo da agricultura, a relação que havia. A terceira importância desse achado do calendário de Tel Gezer é que mostra que havia uma atividade escribal aqui em Israel naquela época. Tanto é que isto aqui era um exercício que um aluno estava fazendo na escola. O professor pediu para Avi, copie o calendário. Ele copiou, por alguma razão, aquele calendário copiado como exercício de escola ficou no meio dos escombros, foi encontrado por Macalister e outros arqueólogos. Agora, na época que Macalister encontrou, Israel estava nas mãos do Império Turco-Otomano. E em virtude disso, esse calendário de Tel Gezer não está exposto hoje em nenhum museu de Israel. Está no Museu de Istambul, na Turquia. Num lugarzinho assim, muito modesto, sem muita visibilidade. Mas numa outra oportunidade, eu vou mostrar o original desse calendário para vocês. Mas vem comigo que eu tenho muito mais para mostrar. Vamos lá. Essa parte aqui no alto nos ajuda a entender o local, como é importante a localização de Tel Gezer. Só para você entender, Tel Gezer já existia como centro urbano, como cidade, como metrópole, antes do período de Abraão. Quando Abraão veio à Terra Prometida, ele provavelmente passou por Tel Gezer. A Bíblia não menciona isso, mas a tradição judaica chega inclusive a afirmar que foi em Gezer que Abraão recebeu a ordem para ir até o Moriá sacrificar o seu filho Isaque. Você tem isso na tradição judaica. Bom, e onde é que nós estamos aqui? Eu mencionei antes para vocês que Gezer se tornou presente de casamento dado à filha de Faraó, pelo próprio Faraó, quando ela se casou com Salomão. Pois bem, agora antes disso, Gezer havia sido conquistada por Josué. Mas deixa eu explicar, Josué na verdade ele não expropriou os moradores daqui. A Bíblia fala que ele permitiu que eles ficassem, eles eram apenas obrigados a fazer serviços forçados para os hebreus. Eu posso explicar isso numa outra situação, que alguns até pensam que a Bíblia estaria endossando o trabalho escravo ali de maneira desumana. Numa outra oportunidade eu explico isso para vocês. E depois Gezer se tornou uma cidade de refúgio. Eu vou ler essa passagem para vocês na Bíblia. Nós vamos aqui a Josué, capítulo 16, quando fala da herança de Efraim, quando Josué foi dividir o território entre as tribos. Diz assim, e depois que você assistir esse vídeo, procure no Google, ou quem sabe na sua casa, se você tiver um atlas da Bíblia. Algumas Bíblias até têm um atlas, um mapa no final, e você pode ver as localidades que eu estou falando. Aí o capítulo 16 de Josué, verso 1, diz assim, o território que por sorte caiu aos filhos de José ia desde o Jordão
na altura de Jericó, no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel até Luz, passava ao limite dos Arquitas, até Atarot, e descia na direção oeste para a divisa de Chaflet, até a região de Bet-Horon de Baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Vamos pegar esse território. Se eu pegar o Jericó, vocês conseguem ver aquela cadeia montanhosa lá atrás? Você vê que tem várias montanhas. Essas são as famosas montanhas da Judeia. Se eu atravessar essas montanhas por outro lado, nessa direção aqui, eu vou chegar à cidade de Jericó. E o Rio Jordão também está atrás dessas montanhas, lá na cidade de Jericó. Nessa direção aqui tem uma cidade moderna ali, que é a cidade de Beit Shemesh, que está perto do sítio arqueológico de Beit Shemesh, ligado à história de Sansão. E Jerusalém, daqui não dá para ver, estaria nessa direção, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Então diz que seria desde ali, vai citando os locais que pertenceriam a eles, e diz que Gezer também pertenceria. Veja, vai até Gezer, terminando no mar. Por que no mar? Porque se eu for nessa direção aqui, você tem até uma cidade moderna, ali você já tem o mar Mediterrâneo. Daqui de longe não dá para ver, mas atrás desses prédios você já tem as praias, tem o mar Mediterrâneo. Então você vê, de Gezer terminando no mar. Então toda essa região aqui ficou para a tribo de Efraim, que era um dos filhos de José. Aí você vai entendendo então nesse sentido a geografia da Bíblia Sagrada. Agora você viu a posição estratégica da cidade, você viu muitas coisas importantes que aconteceram aqui. Eu vou citar uma outra passagem também, que diz o que Josué fez. Aqui no verso 10 do capítulo 16 de Josué diz: não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Eu falei que no outro vídeo eu explicarei melhor essa questão de trabalhos forçados. Agora, quando a gente vai para Josué capítulo 21, verso 21, você tem aquela parte que eu mencionei para vocês, de Gezer e os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, diz assim, olha: deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, e Gezer, com os seus arredores. Aqui está falando da cidade dos levitas. Os levitas, eles não tinham cidades para si. Eles não poderiam ser proprietários de terras, nem latifundiários. Eles deveriam viver do dízimo que era dado das outras tribos. Porém, algumas cidades foram separadas para serem cidades de refúgio. Quando alguém estava jurado de morte, porque cometeu algum crime, alguma coisa, ele procurava uma cidade de refúgio desesperadamente. Um levita local servia de juiz, julgava sua causa, e ele poderia viver ali enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo. Ele não sairia daquela cidade, era uma cidade de refúgio. Ninguém poderia matá-lo lá, mas ele também não poderia sair dali. E Gezer foi transformada numa cidade de refúgio. É interessante que aqui chama região montanhosa de Efraim, Gezer. E você tem a região montanhosa de Efraim e junto com a região montanhosa de Judá, tá bem? Agora vamos continuar, que tem mais coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Olha, aqui atrás de mim você tem restos de uma torre do período cananita. Na verdade, isso aqui é o que a gente chama em arqueologia de período do Bronze Médio, em linguagem bíblica, a época de Abraão. Então, considerando a possibilidade de Abraão ter passado por aqui, realmente essa possibilidade existe, como eu falei, a tradição judaica que daqui ele saiu para sacrificar Isaac, Abraão com certeza viu essas pedras. Então aqui havia uma grande torre, tá certo? Do período cananita, e aqui nós temos o alicerce dela, o que sobrou. Para você ter uma noção de como seria essa torre quando ela estava completa, naquele período antigo, eu estou falando de 1800 a.C., aqui nós temos um desenho que mostra como essa torre seria, e essa parte de baixo é a única coisa que restou dela. Tudo isso aqui agora colapsou. Provavelmente essa parte de cima, algumas delas podiam ser feitas de tijolos queimados, como a gente tem, por exemplo, em Tel Dan. Agora eu vou mostrar para você como era a entrada dessa cidade cananita, o portal principal dela na época de Abraão. Vem comigo.
Enquanto eu estou indo lá para a porta, eu quero mostrar uma coisinha antes para vocês. Aqui você tem várias casas do período cananita, casas que ficavam adjuntas à muralha original da cidade. Então você viu uma torre da muralha aqui atrás, lembrando, olha, aqui à minha esquerda, direita de vocês, você tem aqui o resto da torre, era uma torre de vigia. Aqui você tem a muralha da cidade, a muralha segue aqui, e algumas casas adjuntas à muralha. Quem moraria talvez perto da muralha? Bom, você tem vários casos de pessoas que tinham a sua casa aqui. Por exemplo, você se recorda do caso da cidade de Jericó e Raabe, que ela tinha uma casa entre as muralhas, anexa às muralhas de Jericó? O caso de Raabe é ilustrado pelo que nós temos aqui, ó. Então você tem as casas ali embaixo, vamos ver de novo, tá certo? E aqui você tem a muralha. Aliás, na verdade, aqui quando eu venho para cá, eu estou em cima exatamente da muralha. E veja a largura dela. Ela vem desde aqui até aqui. Então, Gezer era uma cidade muito fortificada na época cananita. 1, 2, 3, quase 4 passos assim, 3 passos e tanto, quase é uma boa quantidade, uma largura assim de pedras para reforçar a segurança de quem morasse aqui dentro. Agora sim, vamos conhecer o portal da cidade. Muito bem, pessoal, aqui que fica a entrada principal da cidade. Essas cidades na época, no período do bronze, elas normalmente tinham apenas um portal, uma entrada, até para facilitar a defesa da cidade. E era aqui que ficava. Então por aqui passavam os comerciantes com seus animais, com suas mercadorias, os estrangeiros, caravanas de peregrinos que vinham por aqui, sociedades migratórias, pessoas que eram nômades. Então, considerando a possibilidade de Abraão ter visitado Gezer quando ele veio para a região de Canaã, Abraão pode ter passado aqui com todas as pessoas que faziam parte do seu clã. Aliás, você ainda vê interessante que nesta porta antiga você tem ainda alguns tijolos de adobe, de barro, que você vê fazendo parte da construção. Provavelmente esta porta teria aqui um arco que hoje não existe mais. Quem já viu algum vídeo que eu gravei da cidade de Tel Dan, onde nós temos uma porta preservada da cidade de Tel Dan da época de Abraão, quando a cidade chamava-se Lechem ou Laís, você tem o arco ali e a base é semelhante a essa aqui com pedras e o arco de tijolo de adobe dando acesso ao interior da cidade. Lá em Dan, o arco ainda está preservado. Aqui o arco acabou colapsando, mas você tem a passagem que dava acesso até o interior da cidade de Tel Gezer. Para mim é muito fascinante, eu diria, poder explicar a Bíblia em loco, apenas lendo o texto e apontando com o dedo, e ainda ter o privilégio de compartilhar com você todo esse conhecimento, todos esses lugares, de certa forma, trazer você para um passeio comigo aqui pelas terras bíblicas. Olá, pessoal. Bom, essa parte aqui é a parte do reservatório de água da cidade. Aqui eu estou tendo que gravar em forma de selfie, porque tem muito morcego lá embaixo, tem pombas também. Aí quando eu falei que tinha morcego, é lógico que a Laura não quis vir. Então eu vou ter que ser o cinegrafista e explicar ao mesmo tempo aqui. Vou descer com vocês e eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera para que vocês possam ver como é que era o reservatório de águas. Hoje aqui nós temos uma escada com mais de 170 degraus. Então, para ter acesso à água, eles tinham que caminhar bem. Vamos ver. Bom, aqui vocês podem ver, então, nós temos os degraus originais. Vem aqui, tá vendo lá embaixo? Os degraus originais do período do Bronze Médio, da época de Abraão. Então, as pessoas desciam aqui para ter acesso até a água. E hoje tem essa aqui, e você já tem o barulhinho aqui das pombas, dos morcegos. Gente, é muito íngreme, você tem que descer bastante aqui para ter acesso à água. Eu espero que você agradeça depois por simplesmente poder beber água abrindo a torneira da sua casa. Vamos lá até o fim. Eu já não sei mais o que é barulho das pombas, o que é barulho dos morcegos.
Ah, são morcegos. Olha lá em cima, ó. Tá vendo movimentando ali? Acabou de voar. Tomou um susto. Tá cheio de morcego ali. Olha lá, morcego lá embaixo também. Ainda continuo descendo aqui, pessoal. Já deixei um pouquinho de morcego ali para trás. Não sei se vai ter mais morcego para cá. Agora, isso aqui foi escavado, alguma parte aqui, de uns 4 anos para cá, não é coisa muito antiga. O meu amigo Nadav, que esteve aqui há um tempo atrás, ele falou que tudo isso aqui ainda estava cheio de barro, eles não tinham escavado ainda. Então aqui você vai... Chegamos até onde é possível vir. Daqui não dá para descer mais, porém, não sei se dá para vocês verem, ainda continua lá para ter o acesso à água, mas a escada só vem até aqui. Agora meu amigo Nadav desceu aqui e eu pedi que ele usasse o celular dele para iluminar, onde não estava fácil mostrar para vocês. Ainda tem água ainda, tá certo? Olha, então tem algum lençol freático aqui, não é um manancial de água, é apenas um lençol freático, você tem a água aqui ainda, e as pessoas tinham que descer por aqui para buscar a água. E se a gente voltar, imagina naquele tempo para buscar, você tinha que subir essas escadas aqui, aqui você tem as escadas originais, não sei se vocês conseguem ver os degraus, estão vendo? Até lá, então eles tinham que fazer com que a água ficasse protegida, guarnecida dentro dos muros da cidade, e não era fácil beber água naqueles dias. Quando eu estava subindo aqui, também uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, eu estou ofegante, é porque realmente a subida é árdua. Você tem as escadas originais, e esses buracos aqui, onde eles colocavam lamparinas,